Olá, meus queridos, e aí, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso 10º dia aí do desafio de 2 Coríntios, um capítulo por dia. E hoje o apóstolo Paulo aí defende o seu ministério com unhas e dentes. Na verdade, ele desde o capítulo 1 ele começa a falar aí, porque vocês lembram que eu já comentei para vocês o quê? A carta aí de Coríntios, segunda carta, era o quê? Para defender o apostolado de Paulo, né? Estavam levando falsos testemunhos, mentiras sobre o apóstolo Paulo, estavam se levantando falsos mestres, apóstolos, e também coisas contra o ministério dele. E no capítulo 10, ele fala sobre isso, ele defende o seu ministério aí de uma forma muito interessante, né? Falando que ele não quer usar a audácia dele contra a igreja, né? E que ele lá no 3, né? Que embora ele seja homem, ele não luta como os homens, ele não tem as mesmas armas que os homens, né? Isso é algo muito interessante. O que ele tem são armas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então a fortaleza dele é o Senhor, a arma dele é o Senhor, né? A confiança dele é o Senhor, que ele não ia lutar como os homens lutam, né? Nessa batalha aí, realmente, de defender o seu ministério, de defender o seu apostolado. E no versículo 7, ele fala assim, ó: vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo, assim como ele, nós também permanecemos em Cristo. E isso é algo pra gente refletir. Muitas vezes a gente só olha a aparência da pessoa, né? A pessoa é bonita, legal, vou, né? Mas às vezes a pessoa só tem aparência. Aí você vai começar a conversar, vai começar a conhecer, você fala, é só aparência, né? E muitas vezes nós somos o quê? Envolvidos, atraídos por uma aparência, por uma falsa aparência. Às vezes a pessoa, né, se arruma toda e fica tudo, né? Mas às vezes não tem conteúdo. Não tô falando que são todas as pessoas que se arrumam que são isso, né? Quero deixar bem claro aqui. Mas infelizmente nós vivemos numa sociedade que está muito preocupada com a aparência, só a aparência. E aí o que acontece? Isso gera o quê? Pessoas rasas que só querem cuidar da aparência. Se eu tô bonita, né? Às vezes até as meninas, se eu tô bonita é isso, pronto. Mas você não fica só na beleza, né? Quando você vai conhecer alguém, né? Em todos os âmbitos, né? Amizades em todos os âmbitos, não só para se relacionar homem e mulher, mas amizades aí, quando você conhece pessoas na igreja, enfim, em todos os lugares, escola, faculdade, onde você frequenta, tem pessoas que são só bonitas, que só têm aparência. Então isso é algo pra gente refletir sobre isso. E aí ele fala que ele não quer amedrontar a igreja com a carta dele, né? Porque ele tá com as cartas, né? Porque essa já é a segunda carta que ele tá enviando ali para a igreja. Ele não quer impressionar, ele não quer fazer isso, né? Mas ele fala da questão ali, ó. No 11, saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes, né? Porque estava uma questão ali que Paulo era uma coisa quando ele estava pessoalmente com a igreja de Corinto e era outra coisa nas cartas, talvez um pouco mais agressivo, né, nas palavras ou um pouco mais sincero. Então ele tá falando, olha, a gente, né, ó, eu sou a mesma coisa que quem tá escrevendo aqui, quem tá aí quando tá pessoalmente com vocês, é a mesma coisa. E aí ele fala muito sobre orgulho, né, de se orgulhar sobre as pessoas, de se orgulhar sobre a igreja, né? Ele fala assim, ó, nós, porém, não nos gloriemos além do limite adequado, mas limitamos o nosso orgulho à esfera da ação de Deus que nos confiou, a qual alcançou vocês, inclusive. Então, provavelmente estavam falando do orgulho dele, né? Assim, do orgulho dele que ele tinha. Então, ele fala isso, sobre o orgulho dele estava no limite ali. E aí, no 16, ele fala assim, ó, para que possamos pregar o evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho, seja realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor.
pois não é aprovado a quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Então ele fala aí do orgulho, dele realmente ter um orgulho e tal, né? E no final ele diz isso, ó, se você quer se vangloriar, porque eles estavam assim, eles não estavam ali, mas eles estavam alcançando mais pessoas, eles estavam evangelizando, eles estavam fazendo missão, eles estavam falando de Jesus para onde ainda não conhecia Jesus. E aqui ele estava falando, ó, se eu for me vangloriar, se nós vamos nos vangloriar, que seja no Senhor e não por nós, né? Como assim, ó, eu vou me recomendar, gente, olha, eu sou uma pessoa muito legal, muito boa, pode me chamar que vai ser legal aí um dia na sua igreja. Tipo, não, então ele tá falando assim, ó, se alguém te recomendar, que seja o Senhor. Então isso é algo pra gente se pensar, porque o homem, né, assim, né, a natureza do homem tem muito essa questão do orgulho, né, de se orgulhar. Aqui ele tem orgulho, mas ele tá falando que o orgulho dele tá no limite ali de Deus, né? E ele se vangloria em quem? Em Cristo e não nele. Então a gente tem que saber o limite disso, né? Porque às vezes as pessoas se vangloriam tanto delas e esquecem de que tudo que elas são e tudo que elas fazem é pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então hoje é pra gente refletir nisso. Será que nós estamos muito orgulhosos? Será que nós estamos nos vangloriando e esquecendo da glória? Porque é tudo pra honra e glória do Senhor Jesus, é tudo para Ele, por Ele são todas as coisas, né? E será que nós temos diminuído ou só nós queremos que só nós aparecemos, nosso egão tá grande, tá forte, né? Então ele termina aqui defendendo o ministério dele falando isso, se for vangloriar, se vanglorie a Cristo, né? E se alguém for recomendar, alguém não é você recomendar você, é Cristo, é o Senhor te recomendar. Então isso são coisas para nós pensarmos, né? Como que está aí a nossa questão do orgulho e da aparência. Eu acho que é duas palavras aqui importantes no capítulo aqui, né? Para mim que me chamou a minha atenção foi aparência e orgulho. Como você está nessas duas coisas? Até amanhã, porque estamos chegando na reta final, hein? Um beijo no seu coração e tchau.